Olá pessoal, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Vamos falar um pouquinho agora sobre os tipos de pesquisas e como elas podem ser classificadas. Isso nos ajuda a entender melhor como que nós podemos trabalhar o nosso método, os instrumentos que a gente vai utilizar para que a gente possa responder ao nosso problema de pesquisa e alcançar os nossos objetivos. Vamos lá então, pessoal. Com relação aos tipos de pesquisa, nós podemos classificá-las com relação à natureza, aos objetivos, à abordagem e aos procedimentos. Quanto à natureza, ela pode ser básica, que é aquele tipo de pesquisa que ele não gera um produto ou um processo de imediato. É aquela pesquisa inicial que vai gerar conhecimento, que vai gerar ali a aprimoração do estado da arte, visando no futuro possa ser usado em alguma pesquisa aplicada e que essa sim vai gerar algum produto ou algum processo ou algum serviço baseado nessas pesquisas básicas. Já quanto aos objetivos, a pesquisa pode se classificar como exploratória, descritiva ou explicativa. A pesquisa exploratória é aquela que visa entender de forma mais clara o objeto da pesquisa. Geralmente, o tipo de pesquisa exploratória é quando você ainda não tem uma base de dados ou uma base de informações que permita você já ter um conhecimento a fundo de determinado objeto de pesquisa. Então você usa a pesquisa exploratória para que você então possa entender, possa compreender aquele seu objeto de pesquisa. A pesquisa descritiva, ela já parte para uma etapa onde que é possível descrever as características do seu objeto de pesquisa, seja ele uma população, seja ele um fenômeno, seja ele ali o que estiver relacionado com o seu objeto de pesquisa. Já a pesquisa explicativa, ela vai promover, ela vai buscar um aprofundamento do conhecimento sobre um determinado objeto de pesquisa, visando explicar as suas causas, explicar as suas razões, explicar uma relação, uma possível relação de causa e efeito. Quanto à abordagem, as pesquisas podem se classificar em pesquisas quantitativas, que são aquelas que se baseiam em números, em informações numéricas, em informações quantitativas, para que possa realizar, para que possa responder ao seu problema de pesquisa e ter ali a adequação aos objetivos que ela estava buscando. A pesquisa qualitativa, por sua vez, já se baseia em dados não numéricos, em outras informações, informações relacionadas, por exemplo, a informações bibliográficas, a informações documentais não numéricas, a entrevista, a coletas de informações que não levem tanto em consideração questões e dados ou banco de dados ou informações numéricas. Essa pesquisa ainda pode se basear nessas duas formas, né, que é o que a gente chama de pesquisa quali-quant, que ela vai ter ali informações relacionadas a uma parte mais qualitativa e uma parte também voltada ali para a análise de dados quantitativos, né? Então, nesse caso, nós temos uma pesquisa quali-quant. Quanto aos procedimentos, ela pode ser uma pesquisa bibliográfica, que é aquela que se busca ali, busca né, se basear, busca analisar materiais, né, que já foram publicados, no sentido de materiais que já tiveram ali uma interpretação, já passaram por uma análise de determinadas pessoas, como, por exemplo, livros, artigos, vídeos, né, que já tiveram ali alguma interpretação, alguma análise por meio de alguma pessoa. Por outro lado, a pesquisa documental é aquela elaborada a partir de materiais que ainda não receberam essa interpretação. Então, você tem, por exemplo, leis que foram publicadas, né? Manuais que foram escritos, determinados assuntos cujo teor é de um documento e não de um livro, não de um artigo, não de uma revista, não de um vídeo, né? Esse material ele tem essa característica mais documental. A pesquisa experimental, por sua vez,
ela busca determinados efeitos em um objeto de uma pesquisa que é estudada, que estuda em um ambiente controlado. Como assim? Talvez aqui a forma mais fácil de se exemplificar uma pesquisa experimental é a pesquisa para novos medicamentos, novos fármacos, né? Onde você tem ali pessoas, né, que vão tomar aquele medicamento e um outro grupo, chamado grupo controle, que não recebe aquele medicamento ou o medicamento que tem aquele princípio ativo. Ele recebe o que a gente chama de placebo, né? Para ver ali dentro daquele ambiente, dentro daquele grupo que recebe aquele medicamento, se ele tem ou não os efeitos que são esperados para aquela nova substância, para aquele princípio que está se buscando desenvolver, né? O levantamento também a gente pode entender como entrevistas, questionários, né? Que é aquele que envolve o questionamento direto às pessoas cujo comportamento a gente deseja conhecer e entender. Nós vamos ter também um tipo de pesquisa voltada para o estudo de caso. O estudo de caso, ele é uma metodologia, ele é um método, né? Ele é uma forma de você analisar um determinado evento, um determinado objeto com uma profundidade maior. Geralmente a gente usa no estudo de caso o método da triangulação, ou seja, você analisa o mesmo objeto utilizando mais de uma forma. Então, às vezes, você faz ali uma análise documental, uma análise de participação, de pesquisação, uma análise participante. Você usa diferentes métodos para analisar o mesmo objeto, buscando entendê-lo com uma maior profundidade. A pesquisa-ação, por sua vez, é uma pesquisa realizada onde que há uma estreita associação com uma determinada ação. Então, você desenvolve uma determinada ação e você acompanha o desenvolvimento para ver ali se teve ou como foi o comportamento, se teve algum efeito esperado ou não dentro daquela ação que foi ali pensada e desenvolvida. E a pesquisa participante é aquela onde que há uma interação entre o pesquisado ou a pesquisada e o pesquisador ou a pesquisadora. Então, esse quadro aqui é só para a gente ter uma ideia, né, de como a gente pode entender um pouco mais, ainda que de forma ainda superficial, esse mundo, esse lado da pesquisa acadêmica e dos tipos das pesquisas que nós temos.